Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É que tudo que eu peço para ela, ela me atende. Então todos os milagres que ela já me fez, que ela me ajudou, que ela prestou comigo, então todos os milagres eu tenho com ela, porque ela sempre me atendeu. Desde sempre, as festas religiosas foram muito importantes para as sociedades. Isso não poderia ser diferente quando analisamos a sociedade brasileira. O Brasil é um país de proporções geográficas continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, fazendo com que a cultura e as manifestações religiosas brasileiras sejam muito diversas. Mas, no meio de toda essa diversidade, há um ponto que muitos brasileiros compartilham: o catolicismo e as festas católicas, famosas quermesses. No Brasil, o catolicismo tem muita força por conta da colonização portuguesa, que causou diversos choques de cultura entre as populações indígenas originárias do país e os navegantes europeus. Esses choques culturais culminaram em violentos processos de assimilação cultural e aculturação dos povos indígenas, por conta das tentativas dos portugueses de eliminar a cultura nativa, que era vista como antagônica à fé católica. A partir desses processos, passa-se a forjar um Brasil cristão católico. E por conta dessa religiosidade que começa a ser criada, as festas começam a ter um grande peso para a cultura colonial, por ajudarem a reforçar as estruturas sociais que estão sendo criadas e a construir a identidade do povo. Em um período onde as populações viviam afastadas por conta das dificuldades de transporte e comunicação, as festas, por englobarem toda a comunidade local, se consolidam como espaços de lazer, alegria e descanso. Ainda hoje, é possível ver a importância das quermesses, especialmente no interior do estado de São Paulo, onde há um grande número de católicos. Elas têm como objetivo a adoração de um santo ou uma santa, ou também a comemoração de alguma data importante para a igreja. Hoje é um dia que eu me emociono muito, porque sempre que eu vejo Nossa Senhora sendo coroada, eu penso que ela está merecendo o reconhecimento de ser a Mãe de Deus. Então a minha relação com Nossa Senhora é bem forte. Ela é a quem eu recorro nas minhas orações, que quando eu estou no meu momento difícil, eu peço: mãezinha, vem em meu socorro, mãezinha, cuida de mim. E eu amo Nossa Senhora. É a padroeira do Brasil, é a nossa mãe, Maria. Ela é quem representa, né, o Brasil, tanto aqui como lá fora, no exterior também, né? Então é muito intensa, é a fé que move o brasileiro, que move as famílias, que move o agradecimento, a fé e os milagres que a gente alcança, as graças que a gente alcança de familiares, conhecidos e tudo mais. Embora a religião seja a base dessas festividades, algumas delas têm perdido seu caráter mais religioso, sagrado, e passaram a adotar um caráter mais temporal, de comemoração e reunião de pessoas, como acontece nas festas juninas de escolas. Se a gente levar em consideração alguns aspectos da antropologia, a relação ritual, a ideia do ritual e a ideia do sagrado e do profano no ritual e nos mitos religiosos, ele está muito presente, né? Na verdade, eu acho que essa ideia dessa aparente contradição entre sagrado e profano num ritual é algo que é próprio da humanidade, né? A gente pode lembrar, por exemplo, que no caso Lévi-Strauss, ele, na antropologia estrutural, talvez ele estivesse muito mais interessado em buscar aquilo que vai para além das diversidades culturais nos diversos rituais que existem no mundo, e buscou justamente durante todo o seu percurso entender aquilo que é do humano, ou seja, aquilo que é invariável. E me parece que uma coisa que é invariável quando se trata de rituais é justamente o aspecto sagrado e profano andando, se não lado a lado, muito mais do que isso, né? Completamente juntos, digamos assim. Por quê? Ao mesmo tempo em que isso se estende, eu acho que a todos os rituais, ao mesmo tempo em que no discurso se coloca o sagrado como fundamental, por exemplo, numa festa de Nossa Senhora Aparecida, a exaltação, por exemplo, do sagrado é algo fundamental para essa festa, né? É claro, né? A santa, as missas, os ritos, os cantos denunciam algo do sagrado.
mas ao mesmo tempo, no mesmo terreno, no mesmo espaço geográfico, começa a se, neste mesmo ritual, começa a se aparecer aspectos do profano muito ligado, por exemplo, ainda às concepções ocidentais de profanidade, como por exemplo, ou de profanação, como por exemplo a gula, né, como vocês já disseram, né, em algum momento, né, o ato de comer, o jogo, a jogatina, seja o bingo, seja a roleta, a bebida alcoólica, que nessas festas rituais é algo muito comum, né, por que não dizer, os fogos de artifício, as explosões e coisas nesse sentido. Eu acho que as coisas se entrecruzam de uma maneira muito profunda, né? Então eu acho que isso é parte da humanidade. Se nós olharmos uma grande variedade de rituais ao longo do tempo e ao longo de diversas culturas, eu acho que essa relação entre sagrado e profano está sempre junto. Nas religiões afro-brasileiras também, no catolicismo também, como ato, né? Como a gente tinha discutido, o ato, por exemplo, de beber o sangue e comer o corpo de Cristo, embora seja talvez a elevação mais sagrada do catolicismo, ainda assim o ato de comer e beber corpo e sangue nos coloca numa posição quase antropofágica, né? E nesse sentido de uma profanação de um corpo, digamos assim, muito embora um corpo sagrado. Eu confesso que a primeira vez que eu venho aqui, nessa festa, em específico da Santa... Gente, desculpa, é Santa Aparecida? É Aparecida? Nossa Senhora Aparecida. Porque eu vim trabalhar com a minha mãe ela trabalha na APAI, e eu vim como voluntária na barraquinha da pescaria. E aí eu acabei vindo pra cá e tudo mais, né, a festa. Mas eu sou batizada na Igreja Católica, então eu sempre frequentei a Igreja Católica, eu sempre frequentei essas quermesses, assim, de igreja. E eu sempre fui a pessoa que fui ajudar a igreja, tipo, em receber o dinheiro para fazer a manutenção da própria igreja e tudo mais. É uma devoção muito grande. Nossa! Para mim, olha, todo dia é dia da mãe. Com a festa eu já tive mais envolvimento, mas agora eu venho mais pela música, mais pelos amigos. Então, desde criança, eu já fui coroinha algumas vezes, né? Desde criança sempre participei dessas coisas de igreja. Minha relação com ela é muito grande, graças a Deus, a minha fé é muito grande também em relação a isso. E eu sempre venho participando, né? Todas as procissões, assim, e eu posso dizer que minha relação com ela é muito grande mesmo. Quando eu era Aparecida, assim, desde pequena eu sempre vinha pra igreja e tal, e acabei que comecei a frequentar bastante aqui. E depois de um tempo eu meio que parei, mas eu gosto bastante da Nossa Senhora Aparecida. Sou bem devota até. Com a festa. Assim, eu venho todo ano. Eu já fui acólito, já participei mais. Tô um pouquinho, né? Mas eu acho que é boa ainda. Eu sirvo no quartel de Tu, né? No 2º GSL. E meu sargento, chefe da minha seção, o Sargento Moura, é diácono lá, né? E ele conversou com o diácono daqui e quiseram trazer guarda de honra, né? Inclusive foi eu e mais 7. E a gente fez esse guarda de honra para poder carregar a Santa e as 3 bandeiras, né? Que é inclusive a do Brasil, a de Itu e a do Vaticano. Pequenininha eu sempre fui pra a cidade Aparecida, que tem o santuário, o maior santuário do Brasil e tal. Eu sempre fui pra lá desde que eu sou pequenininha, esse ano também já fui. Então essa é a relação que eu tenho. E é uma coisa muito engraçada, porque por mais que eu fale que eu não creio e que eu não acredite nessas coisas, na questão da Igreja Católica e tudo mais, sempre que eu vou pra lá e que eu passo pela frente da Nossa Senhora, que tem, né, que ela fica exposta, você sente, eu sempre choro. Eu não sei explicar o porquê eu choro, mas eu choro olhando pra ela, porque é um símbolo, não sei explicar assim, mas não que eu tenha uma relação com ela muito profunda ou que eu reze pra ela nos meus dias, mas sempre que eu vou lá para aquela cidade, eu vejo ela exposta, ela me emociona de alguma forma, ela me toca. Eu não sei se é pelas pessoas que estão ao redor também, que tem uma crença, tem uma fé muito grande, muito forte, e isso acaba me comovendo, assim, sabe? Porque é uma energia que faz todo mundo ficar comovido e tudo mais, e é isso. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a